Vou apresentar um trabalho de equipe, que vem sendo desenvolvido desde final de 2007. Na verdade, 2008 foi que o trabalho começou realmente a funcionar nessa estrutura que a gente vai mostrar. Esse trabalho, ele se tornou muito importante, é o trabalho de reabilitação do trabalhador, porque nós tínhamos uma presença muito grande de aposentadorias precoces de pessoas que adoeciam, que retornavam e se afastavam, e voltavam a trabalhar, e se afastavam e não conseguiam se manter no trabalho. Pessoas muito jovens se aposentavam, a grande maioria das aposentadorias eram por lerdose ou por doenças mentais. As doenças mentais deixavam um afastamento normalmente muito grande, eu acho que isso é uma realidade em todos os tribunais. Nós já fazíamos um acompanhamento, só que no Tribunal Regional do Trabalho se criou um Comitê de Saúde do Trabalhador, e esse Comitê de Saúde do Trabalhador teve ciência de um trabalho de retorno ao trabalho, retorno ao trabalho desenvolvido por uma equipe de estudiosos de várias universidades da Bahia, que estava à frente, a doutora Mônica Angelim. E eles tinham um programa e apresentaram para a gente. Na verdade, eles apresentaram apenas os princípios. A partir daí, o tribunal deu um curso para o pessoal da área de saúde e recursos humanos, e a gente resolveu implantar esse programa da forma como ele se apresentava, porque era muitíssimo melhor do que o trabalho que a gente fazia, que era um trabalho isolado. A composição desse trabalho, atualmente, é feito por um médico do trabalho, por um assistente social, representantes da SGP e representantes do CDP. Na verdade, quem fica à frente do trabalho é a equipe de saúde, que é médico, psicólogos e assistente social. Esse modelo é um modelo baseado na CIF, que é, na verdade, uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. É um foco diferenciado, é um foco na funcionalidade e não na deficiência. A gente verificar o que é que as pessoas ainda têm de funcional e não apenas o que é que ela tem de deficiente. É um trabalho, na verdade, interdisciplinar em todas as fases. Um trabalho que não é para ser feito por um único técnico, sempre deve ser feito com, no mínimo, 2 técnicos de áreas diferentes, por uma questão de visualização do caso e poder discutir ele de uma forma mais ampla. Quanto maior você colocar técnicos de função, na verdade, médico, psicólogo, assistente social, com visões diferentes, melhor a gente vai entender esse caso. Quem é esse reabilitando? O reabilitando não é o servidor chamado, o servidor problema, aquele que não se engaja em nenhum trabalho. Nesse caso, na verdade, é aquele trabalhador que adoeceu, que está com uma deficiência, momentânea ou não, isso vamos saber depois, e que ele precisa ser acolhido para que ele possa voltar a ser produtivo. Porque entendemos que todas as pessoas adoecem, mas não necessariamente elas precisam ficar doentes. Elas podem voltar a ser produtivos, se não naquela área onde trabalhava, em outras áreas. Ou, simplesmente, um tempo ela não pode desenvolver algumas atividades e, posteriormente, elas podem voltar à atividade que desenvolvia. Como é que essas pessoas chegam à comissão de reabilitação? Elas são geralmente encaminhadas pela junta médica ou pelo médico. Esporadicamente, pode ser também encaminhado pela SGP. Então, a gente recebe essas pessoas e começa um trabalho de acolhimento. Vou passar aqui para mostrar. Esse trabalho tem algumas fases.
essas pessoas são encaminhadas para a comissão de reabilitação e elas têm essa fase de acolhimento, que é, na verdade, uma entrevista que é baseada num roteiro simples, onde as pessoas precisam falar da sua vida laboral, das suas experiências e também do seu adoecimento. É claro que isso não é uma entrevista engessada. A gente tem que entender que esse é o primeiro contato do servidor, que está voltando ao trabalho, está voltando ainda numa condição inseguro, adoecido ainda, não está totalmente bom. Então, ele ficou muito tempo afastado. As mudanças acontecem muito rapidamente. Então, é inseguro porque não pode mais desenvolver com a mesma desenvoltura o que fazia antes. E ainda acompanhar as mudanças que acontecem no dia a dia. Então, essa pessoa precisa de um acolhimento. Em que consiste esse acolhimento entre a entrevista? Na verdade, a gente compreende que essa entrevista, que é uma entrevista aberta, e que as perguntas só são feitas em função do que é colocado, ela é importante para que as pessoas possam falar do seu sofrimento, seja do seu sofrimento no adoecimento, onde passa por diversos médicos com diagnósticos 1000, ou nenhum diagnóstico fechado, e as pessoas começam a ficar inseguras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, com um quadro de dor, muitas vezes, e ela realmente começa a saber o que é que ela vai fazer na vida dela. Esse momento é um momento muito difícil que o servidor atravessa, e ele precisa de um suporte. A gente tem que entender que, através da fala, a pessoa pode reconstruir, na verdade, reconstruir toda uma dinâmica de vida, e ele pode analisar, tem um espaço para ele poder falar do sofrimento, das relações que aconteceram desagradáveis, porque é muito comum, quando se está doente, a pessoa não ter condição de se manter no trabalho, e muitas vezes são colocadas à disposição. Fato muito comum, a gente compreende que a administração hoje lida com uma carga de trabalho muito grande e que ele tem que cumprir metas. Mas esse servidor está no meio dessa situação toda e ele precisa ser acolhido para que ele possa voltar a ser uma pessoa produtiva. Faz parte desse protocolo, dessas ferramentas que são utilizadas na comissão, a entrevista e alguns protocolos. Esses protocolos são protocolos que já foram validados pela OMS e que, na verdade, foram organizados por essa equipe de saúde, de medicina do trabalho, e que repassaram para a gente num curso. E que nos acompanharam por algum tempo, acompanharam, inclusive, nos trabalhos, nas entrevistas, das primeiras pessoas que a gente atendeu. E que, de vez em quando, a gente também vai na universidade para poder discutir casos e aprender um pouco mais, porque é um trabalho que você não pode se fechar. Você não tem respostas para tudo, e você tem que abrir um espaço adequado para você tentar encontrar respostas para poder realmente ser o suporte que deseja ser. Esse protocolo, na verdade, ele atende muito mais às questões dos membros superiores, dos adoecimentos dos membros superiores. Ele avalia a funcionalidade, ele também avalia as questões de saúde mental, o estado de saúde geral, a vitalidade, aspectos sociais, porque é muito importante a gente reconhecer e entender que suportes esse servidor tem lá fora, na sua família. Todas as pessoas, para a gente poder acolher bem e dar suporte a um servidor, a gente precisa conhecê-lo. Não só conhecê-lo dentro das suas atividades,
mas conhecer como ele pensa, quais são os suportes que ele tem, que tipo de sofrimento passa para que a gente possa conduzir e encaminhá-los para os tratamentos adequados. Não temos a pretensão de fazer tratamentos. Os tratamentos serão feitos lá fora, com os profissionais, credenciados ou não. Mas a gente faz o acompanhamento do seu processo de retorno, a sua adaptação ao trabalho, porque quem está lá fora não sabe como é a realidade do trabalho do TRT. Essas aqui são algumas questões que avaliam, os protocolos avaliam ansiedade, disfunções, sintomas, locus de controle, cinesiofobia, que é o medo que a pessoa tem de fazer determinadas coisas, porque é de sentir dor, o medo de fazer e sentir dor. É uma forma que a gente tem de avaliar essa pessoa, não só pela percepção, mas, na verdade, a gente vai fazer uma triangulação entre a fala dele, a percepção, que são profissionais que estão atendendo, e a junção desses protocolos. Tem um protocolo de Lerdort, que é muito interessante. Esse protocolo, na verdade, ele tem perguntas abertas que o servidor vai falando. E ele nos proporciona a possibilidade de conhecer e de fazer com que ele também se perceba. Ele vai poder ver coisas que, na verdade, não estavam no consciente. Isso avaliando a estrutura do corpo, função do corpo, atividade de participação e fatores ambientais. São os preconceitos e outras coisas mais. A atividade de participação, na verdade, quais são as coisas que ele consegue fazer dentro de um ambiente, a sua participação, as coisas que eles podem ou não podem fazer, seja no trabalho, seja em casa. Porque não importa se ele... A gente precisa entender ele como um todo, tanto no trabalho como em casa. Após esse protocolo todo, na verdade, a gente vai fazer a apuração deles, elabora um mapa, que eu vou mostrar daqui a pouco, esse mapa. Esse mapa, ele dá uma visibilidade. Na verdade, esse protocolo, ele faz com que tanto a gente possa ver o que é que está acontecendo, como a pessoa, o trabalhador, ele tenha noção do que quais são os seus adoecimentos, para ele buscar alternativas de se tratar. Porque nem sempre ele está tratando a parte fundamental. Muitas vezes uma pessoa tem um adoecimento mais de ordem emocional e tem umas questões também físicas. Só que ele cuida somente da parte física e nunca consegue se restabelecer. Então, a gente precisa ter uma visão geral. Quando a gente faz essa triangulação entre a entrevista, o mapa, todo aquilo que foi levantado objetivamente, a gente vai poder verificar todas as coisas que têm coerência e as que não têm coerência. Não importa. A gente não tem intenção de discutir, a gente só tem a intenção de mostrar. As incoerências fazem parte do ser humano e do adoecimento, e no adoecimento sobretudo. Depois que a gente tem todo esse levantamento, a gente senta com esse trabalhador e devolve para ele tudo aquilo que foi percebido nos protocolos e na entrevista. Não temos, na verdade, ele precisa compreender o seu adoecimento e se responsabilizar pelo seu tratamento. Quando a gente faz essa devolução, a gente discute com ele. Nessa altura, a gente já tem uma ideia de tudo que ele desenvolveu, das experiências que ele tem, a formação que ele tem, a satisfação que ele tem ou não, o sofrimento que ele tem com o trabalho.
e a gente pode discutir com ele o seu retorno. Ele vai poder desenvolver aquelas atividades? Se não vai poder desenvolver, que atividades ele vai poder desenvolver? Que restrições médicas ele necessita para que ele consiga se manter no trabalho? E aos poucos, ele, com o tratamento e voltando a uma carga horária normal ou outras restrições que tem a princípio e que depois não necessita mais. Todas as restrições que são feitas no retorno ao trabalho, elas são construídas junto com o reabilitando. Ele tem ciência, ele pode discordar. Não, isso eu não quero. Por exemplo, às vezes, uma pessoa tem toda uma formação em direito, estudou, ocupou cargos, só que essa pessoa, ela não tem mais condições de desenvolver determinadas tarefas que são totalmente incompatíveis com o adoecimento. A gente discute. A ideia é que essa pessoa retorne para o mesmo local de trabalho, a princípio, a não ser que existam situações totalmente incompatíveis. Porque o que é que a gente entende? Aquele trabalhador, ele já é conhecido por seus pares, e é mais fácil ele receber o apoio dos seus pares do que aquele que não o conhece. E ele precisa entender que ele não é uma pessoa descartável, porque o sentimento que se tem é de que é uma pessoa descartável quando adoece. E, na verdade, muitas vezes a pessoa só precisa de um tempo para se recuperar. Todas as pessoas podem adoecer e precisam de um tempo para poder se restabelecer. Tem uma coisa que a gente viu ao longo do tempo, que esse retorno, quando uma pessoa está de licença, esse retorno, sempre que possível, deve ser antecipado. Porque quando uma pessoa fica muito tempo afastada, ela perde o vínculo com a instituição. E o vínculo com a instituição, ela é fundamental para que você possa trabalhar bem. Porque para você trabalhar e produzir bem, passa também pelo prazer. Não tem como. Se você é uma pessoa que tem um vínculo, se você gosta do que você faz, você supera outras coisas que sem isso não seria possível. Quando o trabalhador está retornando, nós construímos, da comissão de reabilitação, nós construímos as restrições. Essas restrições são encaminhadas para a junta médica, e a junta médica faz um laudo que é disparado para o servidor, a chefia, a SGP e também para a comissão de reabilitação. SGP porque ela precisa saber quais são as pessoas que estão adoecidas e que restrições ela tem, para poder alocar no locais adequados. Isso aqui é um mapa, onde, na verdade, a gente vê as questões mais internas, número 4, são as questões mais graves. E quanto mais chega mais para 2 ou 1, é menos grave. Isso aqui é uma avaliação de um protocolo, isso é uma questão de dar visibilidade. Ele precisa ver, porque muitas vezes uma pessoa, ela nem está tão, clinicamente não está tão doente, mas ela se identifica tanto com o adoecimento que ela não consegue sair daquele lugar. E é importante que ela consiga visualizar qual é a situação dela e que tem tratamentos. E o nosso papel é acompanhar essas pessoas em tratamento. O reabilitando necessariamente precisa estar em tratamento. Bem, a gente faz um acompanhamento, no início a pessoa já volta com um mês para a reavaliação. Posteriormente, essa avaliação ela é aumentada 3 meses, 4 meses, no máximo 6 meses. Até quando ela não tem mais restrições, aí a gente dá alta. Qual a importância dessas ferramentas? Facilitar a abordagem no processo de reabilitação do trabalhador, redirecionar o olhar para a funcionalidade, não ver uma pessoa apenas como doente, mas o que é que ela tem de funcional, o que é que ela sabe fazer, que outras habilidades ela tem. Possibilitar o processo de avaliação da funcionalidade do trabalhador, dar visibilidade
biopsicossocial e cultural do adoecimento do trabalhador, levantar demandas sociais presentes no adoecimento, utilizar a linguagem como uma mediação para a ressignificação do adoecimento. Durante esse período, nós já atendemos 132 pessoas. Demos alta a 51, okay, e 81 estão em atendimento. Só fechar aqui. Terminou? Já passou. Não, pronto. Então, só vou passar. Só vou fazer uma coisa, só gostaria de fechar aqui. Qual é o perfil necessário para poder desenvolver um trabalho desse? Saber escutar e aprender a escutar. Manter o sigilo. Saber estabelecer uma relação de confiança. Isso é fundamental. Sem isso, você não consegue fazer esse trabalho. Ter flexibilidade, permitir que a subjetividade do sujeito apareça, evitando as verdades preconcebidas. Na verdade, a pessoa que escuta, ela tem que estar aberta para ouvir o que não deseja. Porque você tem que aprender a ouvir e entender e aceitar o outro. Necessidade de articulação dentro e fora da área de saúde. Com relação a isso aí, vem a questão de posto de trabalho, adequação, uma série de questões. Obrigada.